pessoas que não conseguem enxergar a gratidão em nada. E Deus só pode ajudar os humildes. No versículo 7 ao 18, ele diz assim, do mesmo texto de Deuteronômio capítulo 8, porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romãzeiras, terras de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e tiveres satisfeitos, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que tu não se esqueças de teu Deus, não cumprindo seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, depois de teres comido e te fartado, após teres edificado boas casas e habitado nelas, se tiver aumentado as tuas vacas, tuas ovelhas, e acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tu tens, não te eleves o teu coração, ou seja, não sejas orgulhoso, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Deus que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de sequidão, em que não havia água e tirou água para ti da rocha, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e no final te fazer bem. E digas no teu coração, minha força e minha fortaleza e meu braço me deram este poder. Antes, lembre-se do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir poder, para confirmar sua aliança que jurou com seus pais, como se vê nesse dia. Olha o que Deus está dizendo, olha, eu fiz isso no deserto com vocês, vocês passaram 40 anos no deserto para eu provar o coração de vocês. Porque Deus já conhecia o coração do povo, mas o povo não conhecia seu próprio coração. Quando Deus nos forja, não é porque Deus não nos conhece. Deus nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Foi Deus que nos criou, nos formou. Só que muitas vezes nós é quem não nos conhecemos. Então, quando Deus nos leva para o deserto, Ele está querendo nos mostrar a nós mesmos. Mostrar as nossas debilidades. Deus está dizendo assim, olha, Deus te abençoou, Deus prosperou vocês, vocês construíram casas, vocês tiveram ouro, prata, o gado de vocês, a ovelha, porque naquele tempo a região era uma região campestre, né? Então, por isso que ele fala aqui sobre os animais. Então, assim, Deus aumentou vocês na agricultura, cresceu vocês como um todo. E Ele está falando para vocês que vocês não se encham de orgulho, ao ponto de dizer que vocês conseguiram tudo isso por causa da força, porque vocês andaram no deserto, porque vocês plantaram, porque vocês fizeram, não. Vocês nunca esqueçam que Deus livrou vocês das serpentes, que Deus livrou vocês dos escorpiões, da sequidão do deserto, que Deus sempre se manteve com vocês. Às vezes a gente esquece. A gente passa um período com Deus no deserto e Deus nos sustenta de tudo. A gente está em total dependência de Deus. E aí Deus vai nos dando, a gente vai crescendo, vai sendo transformado, sabe? E quando a gente tá cheio, a gente, ao invés de alargar a mesa e chamar mais gente para comer com a gente daquilo que Deus nos deu, a gente constrói um muro. Porque agora Deus me abençoou, eu não posso mais chegar perto daquela pessoa, não. Né? Eu não quero aquela pessoa zoadando aqui perto de mim, não quero aquela pessoa só pedindo coisa aqui perto de mim. A gente cria um muro, uma barreira. Ao invés de alargar a mesa e partir o pão, porque Deus só nos dá algo para a gente ser provisão para quem não tem. Deus não quer enriquecer a gente para a gente ficar obesos materiais, é para a gente partir com quem não tem. É para a gente ter o coração de Davi, que quando herdou, quando assumiu o trono, quando estava lá cheio de todas as riquezas, o que é que Davi faz? Davi pergunta, sobrou alguém da casa de Saul? Alguém sobreviveu? E aí dizem a Davi, tem sim, tem Mefibosete, o filho de Saul. E aí Davi diz, manda chamar Mefibosete e bota Mefibosete comigo na mesa. Mas Mefibosete tinha uma deficiência nas pernas, né? E diante do rei não podia, né, aquele homem sentar com o rei, porque o rei é a autoridade máxima, né, o perfeito para as pessoas. Mas Davi tem um coração que é movido por Deus, um coração de humildade. E aí Davi manda chamar Mefibosete, senta Mefibosete na mesa e diz assim, olha, tudo de Saul é teu. Vou te restituir todas as coisas.
Porque quem entende a prosperidade, a bênção de Deus, sabe que não é sobre ter. Sabe que é sobre dar ao outro. É fazer pelo outro, fazer para o outro. Porque tudo é o Senhor quem faz através de nós. Então, nós precisamos entender que ser humilde é uma atitude nossa. E essa atitude é fruto de uma decisão que a gente tem que tomar diariamente. E essa decisão ninguém pode ter por mim nem por você. Ninguém pode decidir ser humilde no meu lugar. Ninguém pode decidir ser humilde no seu lugar. Essa é uma atitude que eu e você precisamos ter todos os dias quando nós acordamos. Todos os dias eu e você. Não, hoje, diante das circunstâncias, diante daquilo que aconteceu, Espírito Santo, eu dependo de Ti. Me ajuda a enxergar, me ajuda a ser humilde, coloca as palavras na minha boca, coloca amor no meu coração, me batiza com a humildade de Cristo, me ajuda, porque sozinho eu sei, jamais eu vou conseguir, mas se Tu estiver comigo, eu posso todas as coisas em Ti. Tu me fortaleces, eu sou lavada pelo sangue de Jesus, sou remida pelo sangue de Jesus, então se Tu for à minha frente, Espírito Santo, nós hoje vamos ter um dia baseado, cheio de humildade, sabe? Então, nós precisamos compreender que isso é uma atitude. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Ele está continuando aqui o que ele está falando no versículo 5, e aí ele diz assim, a parte B do versículo 6. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas Deus derrama favor sobre os humildes. A graça não é somente um favor imerecido, a graça é o poder do Espírito Santo. Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, eu trabalhei mais do que vocês, porque Paulo escreve quase todo o Novo Testamento, né? E aí Paulo não foi um apóstolo que andou com Jesus, não, ele foi, né? Depois ele teve um encontro com Jesus ali a caminho de Damasco, e aí ele começa a sua caminhada com Cristo, e aí ele diz assim, olha, eu trabalhei mais do que vocês, mas não foi eu quem fiz, foi o Espírito Santo através de mim que fez o trabalho. Então, se você se apoiar em Deus e colocar sua confiança em Deus, assim como o apóstolo Paulo, assim como o próprio Jesus fez, Deus irá fazer através de você. Mas se você confiar em você mesmo, aí aquilo que você estiver promovendo é você que vai sustentar. Quando a gente pensa em fazer coisas com estratégias de marketing, né, coisas para o reino de Deus, hoje as pessoas, como eu falei aqui no módulo anterior, as pessoas estão fazendo programação neurolinguística nas suas ministrações para falar para as pessoas, para convencer as pessoas, para fazer com que as pessoas ofertem, dizimem e outras coisas tantas, né, usando técnicas, né, do mundo das vendas, dos negócios dentro da igreja. Mas a mesa que Jesus não senta, ele vira. Jesus um dia chegou no templo e disse, estão fazendo a casa do meu pai, que é uma casa de oração, de casa de comércio. Pegou o chicote e deu seu lenha, virou a mesa. Jesus manso e humilde, porque fazer justiça, sabe? Não significa que você não é manso, que você não é humilde. Caminhar nos princípios. Humildade e mansidão não é falar baixo, falar miano. Não. É sobre o seu coração. Então nós precisamos entender. Ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça ao humilde. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Revistam-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Às vezes, nós queremos repreender o diabo. Às vezes o diabo nos ataca, é verdade, né? Ele é astuto e ele vive, o papel dele é esse mesmo, é bombardear a gente por tudo quanto é lado. Mas a gente precisa entender algo, nem tudo que é desconfortável na nossa vida é papel do diabo. Não é o diabo que está fazendo, às vezes o coitado do diabo, às vezes ele não está nem fazendo nada e a gente diz, é que o diabo está me tentando, está me provocando. Acho que o diabo pensa assim, Ave Maria, sabe? Se responsabilizam por tuas coisas erradas que tu faz, fica para tapando a culpa em mim, que eu não tô nem mexendo contigo hoje.
Hoje eu não quero nem conversar contigo. Ah, pensou? E a gente dizendo que é o diabo. Não. Às vezes, aquilo que nos faz desconfortáveis, quando as coisas não estão acontecendo geralmente como a gente queria, é porque nós é quem estamos com as intenções erradas. Às vezes a gente faz, né, as coisas no fazer da forma certa, bem estruturado, bem elaborado, bem planejado, mas a nossa intenção está errada. Porque a nossa intenção, às vezes, não é a intenção de alcançar vidas, de buscar a Deus. Às vezes a nossa intenção é buscar glória pra gente. E aí as coisas não acontecem. Porque, como eu disse, tem coisas que podem até dar resultado, mas jamais será fruto. Porque resultado é uma coisa, fruto é outra coisa. Um corpo, né, uma prótese, uma perna mecânica, quando você coloca no corpo de uma pessoa que tem uma deficiência, ali que ela não tem uma perna, o corpo dela vai funcionar. Aquela perna vai fazer com que ela caminhe como uma pessoa comum. Mas aquela prótese, ela não está ligada na cabeça. Então tem coisas que vai fazer a gente funcionar, mas que não está ligado no cabeça, que é Cristo. E a gente tem muito cuidado com isso. Então, a gente esquece de dizer que se não for da vontade dele, nós não queremos, sabe? Mais importante do que querer coisa para nós é nós entendermos que tudo aquilo que é bom para nós só é bom para nós se for da vontade de Deus. Tem muitas portas abertas, muitas vezes que não é Deus quem abre. E às vezes a gente se ilude, porque ela nos oferece muitas coisas e a porta larga é a porta que leva para a perdição, sabe? Então nós precisamos começar a pedir a Deus para nos humilhar. Porque o melhor caminho é a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós nos colocarmos nesse lugar de rendição, de humilhação, de sujeição. Por quê? Porque o orgulhoso, ele se esconde. Porque dizer assim, ai Deus, eu sou orgulhosa, me ajuda. Isso é um calvário para nós, isso é um martírio. Eu tô falando isso para você porque eu fiz essa oração a Deus. Deus me ajuda, eu sou orgulhosa. Me ajuda, me expurga, sabe? Me expurga porque eu não quero isso não, pra mim não. E Deus espreme a gente, você não tem noção. É uma oração de coragem, mas eu quero convidar você aqui. Se você entendeu, se você entende que você precisa se humilhar diante da presença de Deus, você precisa reconhecer que tem orgulho dentro de você, que o orgulho está impedindo você de romper, de ter uma vida de humildade, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida leve, uma vida próspera com Deus. Eu quero convidar você nesse momento, aonde você estiver, a abrir sua boca e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa. Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. Senhor, eu quero me humilhar neste dia diante do Senhor. Trata meu coração, trata minha mente, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, para que eu não tenha esse peso em meu coração, que o meu coração não seja endurecido, que a altivez caia por terra da minha vida, que toda inveja, que todo engano, que todo mal que há dentro de mim, Senhor, bate em retirada em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te oramos, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia, o poder do teu Espírito Santo e o teu sangue derramado na cruz do Calvário por nós, Senhor Deus, venha nos lavando neste momento, Senhor Deus, venha tirando de nós todo orgulho, Pai, venha limpando o nosso coração, que o Senhor nos batize com a tua humildade, que o Senhor nos ensine que estamos aqui para considerar os outros maiores do que nós, que estamos aqui para sermos servos, que estamos aqui para te representar, que toda glória, Senhor Jesus, é dada ao Senhor, que precisamos abrir espaço em nossa vida para que o Senhor reine, que precisamos dar ao Senhor o lugar que só pertence ao Senhor, que nada acontece por nossa causa, nada é pelo que fazemos, nada é por quem somos, por quem pensamos, pelo que sabemos, Jesus, mas tudo vem do Senhor, meu Pai. Nos ajude a compreender, nos ajude a praticar, viver todos os dias de forma prática, tudo isso que foi ministrado pela Tua Palavra às nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, nos ajude, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele derrame a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de Ítalo, no nome de Jesus. Amém?